partir dos 40 anos, o seu corpo ele já está num modo de acúmulo de gordura. Comer carboidratos do bem também podem favorecer a produção dessa insulina. Quero te convidar para esse PDCast incrível sobre os 5 hábitos que te emagrecem e te mantêm magra para toda a vida. E esse bate-papo é o PDCast, é aprofundamento para você, mulher 40 mais, 50 mais ou 60 mais, que quer emagrecer, mas acima de tudo quer ter certeza que você vai se manter magra para a vida toda. Oi! Episódio novo do PDCast. Hoje eu vou falar de 5 hábitos que você deve fazer para emagrecer e não voltar a engordar. Todo mundo sabe que emagrecer está cada vez mais fácil. Mas o grande vilão dessa história toda sempre foi e ainda é a manutenção. Como permanecer magro? E eu acredito, e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, que isso tem muita relação com o conjunto, com o contexto dos hormônios que você organiza enquanto você está proporcionando esse emagrecimento. E esse é um grande cuidado que a gente tem que ter com as pessoas hoje fazendo uso das canetas. Por quê? Porque a caneta vai organizar um hormônio, 2 hormônios, mas não os 8 hormônios femininos que são necessários para você se manter magra. Então a gente precisa conhecer todo o contexto, o que precisa na alimentação, na suplementação, para você não perder essa oportunidade de se manter magra para sempre. E é isso, né, Patrícia? Hoje esse é o assunto do momento. Como quem usa, quem não usa, como deixar de usar, ou até quem decidiu não usar, como de fato emagrecer e permanecer magra. Então, vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo deve te fazer no consultório. O doce é um grande vilão? Porque todo mundo, eu vou cortar o doce, vou parar de comer doce. O doce é o vilão? Cortar o doce vai fazer a gente, nunca mais eu vou comer doce, vai fazer você permanecer magro? Então, se a gente parar para pensar que o doce pode ser o maior vilão, pessoas magras não comeriam doce, elas seriam super rigorosas em relação ao doce, coisa que não acontece. Porque senão a gente veria magros que comem doce ficando gordas. Então, primeira coisa, não é, porque isso não é uma verdade absoluta se você olhar para a população de uma maneira geral. Acho que a gente tem que entender o doce dentro do ambiente metabólico do corpo de cada pessoa. Então, se você está com avidez para quando entra o doce, isso virar glicose, essa glicose gerar uma produção hormonal, de tal forma que essa produção hormonal favoreça o teu acúmulo de gordura com mais facilidade, sim, essas pessoas vão ter no doce, assim como no carboidrato, um elemento gerador de um resultado negativo. E não é só isso. Quando a gente tem desregulação desse consumo de carboidrato, de açúcar, de insulina, o que acontece é que a nossa energia cai com facilidade, a nossa pele fica ruim com facilidade, fica oleosa, por exemplo. Eu tenho queda de energia, eu tenho oscilação de humor. Então eu tenho algumas outras características que são ruins desses altos e baixos da glicose no nosso sangue. Isso é proveniente da escolha alimentar. E qual é o ambiente metabólico de uma mulher 40 a mais que está me assistindo? A partir dos 40 anos, o seu corpo ele já está num modo de acúmulo de gordura. Então, mesmo que você conte caloria, mesmo que você tente fazer uma restrição calórica, dependendo do que você colocar de macronutriente nesse cardápio, ou seja, se tiver bastante carboidrato, mesmo considerados saudáveis e de baixa caloria, dentro desse ambiente onde você já tem alterações de outros hormônios, comer carboidratos do bem também podem favorecer a produção dessa insulina, a alteração da energia, da qualidade do sono, do ganho de peso e da fome por doce e carboidrato. E ela acha que está fazendo tudo certo. E ela acha que está fazendo tudo certo, porque de repente ela só tirou o doce, mas ela toma água de coco, ela come batata, come farofa, come massa, ela de repente come o pãozinho, mas o pãozinho está dentro da caloria que ela acha que ela pode consumir. Então, hoje, esse entendimento, né? Exatamente isso. A pessoa tem como encaixar o doce dentro de uma estratégia para não ter essa restrição, para não ter, de repente, até gerar uma compulsão. É possível encaixar esse doce dentro de uma estratégia inteligente? Então, o horário do doce, ele tem o seu horário. Anota aí. O horário do doce é depois de uma refeição,
normalmente de almoço e jantar, onde você já comeu fibra, você já comeu legumes, você já comeu proteína e já teve uma fonte de gordura. E isso tem a ver com aquela ordem dos alimentos que vocês gostam tanto de saber. Então, quando eu preparo um prato, por exemplo, toda vez que eu começo o meu prato comendo por salada, legumes e proteína, o carboidrato que vem na sequência, se for um arroz, uma batata, um macarrão, um purê, uma farofa, ele vai fazer menos pico de açúcar no sangue depois dele ser ingerido, digerido e absorvido. E qual é a importância disso? Com menos pico de açúcar, porque eu comi um monte de coisa antes que fez um revestimento lá no meu estômago e impediu a rapidez da absorção desse carboidrato na forma de glicose, o que acontece? Eu fazendo menos pico de insulina, eu tenho a minha fome mais controlada e minha gordura corporal sob controle no que vai ser armazenado. Então, pensando nessa mesma estratégia que a gente usa para refeições, se você fez uma refeição onde você comeu fibras de salada crua, legumes cozidos, depois a proteína e, por fim, o carboidrato, você pode complementar a tua refeição com umas colheradas de algum doce, com uma fileirinha de chocolate, por exemplo, mesmo se esse chocolate não for amargo. Então, o melhor horário é sempre depois de uma refeição equilibrada, onde o carboidrato é o último ingrediente ou o doce é o último ingrediente. Não faça assim, por exemplo, estou em jejum, vou comer um chocolate. No meio da tarde, vou comer um sorvete. Ou então, antes de dormir, eu vou comer pedaços de bolo. Não. Sempre na sequência de alguma refeição importante. A gente fala muito sobre as frutas, né, Patrícia? Fruta é saudável, tem muito nutriente, mas ela se encaixa nesse mesmo raciocínio do doce. Então, por exemplo, eu antes de dormir eu vou lá e como uma banana. Eu vou comer, assim, no meio da tarde eu vou, sei lá, comer um cacho de uva. Entra na mesma lógica? Então, quando eu fazia dieta, lá atrás, quando eu era bem gordinha, era tudo baseado em comer fruta nos intervalos das refeições. Fruta era considerado um lanche saudável, assim como uma barrinha de cereal, dessas que tinha mel, melado, aquelas primeiras barrinhas, e tem muitas ainda assim, que podem, quando sozinhas consumidas, também ter esse pico de açúcar no sangue. Aí teve uma época que a gente levava em consideração índice glicêmico, carga glicêmica, ou seja, o quanto aquela fruta ou um alimento tem capacidade de elevar a glicose rapidamente no sangue e, consequentemente, precisando de insulina, esse hormônio que faz você ter o acúmulo de gordura com o tempo, principalmente se você já tiver um desarranjo metabólico numa mulher no climatério, por exemplo. Então, o que acontece? A fruta, para que a gente não tenha que andar com uma tabela, porque eu acho aquilo assim muito ultrapassado, andar com uma tabela dizendo, se for melancia, 50 gramas, se for laranja, é 1 unidade com bagaço, se for uva roxa, se for uva verde, e se for morango, se for mirtilo, sabe? Para cada fruta você tem que ter uma quantidade, por quê? Porque tinha a ver com o índice glicêmico dessa fruta, ou mais precisamente com a carga glicêmica, ou seja, naquela porção de fruta que eu vou comer, quanto eu estimulo a minha glicose a se elevar mais rapidamente, consequentemente produzir insulina. Para você não ter que andar com essa lista, eu prefiro conceituar da seguinte forma: se eu for comer fruta, nunca essa fruta deve ser sozinha. Então eu vou associar ela com 3 ingredientes diferentes que têm finalidades muito parecidas. Você não precisa ter os 3, a menos que você precise ter os 3 na mesma refeição. Então, você pode ter uma fibra. Então, por exemplo, fez essa fruta, um mamão, picadinho, e você colocou farinha de linhaça por cima do mamão. É uma fibra. Tá. Você pode ter uma gordura boa. Então, você pegou esse mamão, colocou óleo de coco por cima e amassou por cima. Bom. Ou você pode ter o mamão, o óleo de coco e a farinha de linhaça, tudo misturado ao mesmo tempo. Ou bate tipo uma papinha, ou amassa tudo e vai colocando em camadas por cima. E uma terceira opção seria ter esse mamão com uma proteína. Eu poderia comer o mamão com ovo. Comer um ovinho. Eu poderia comer, por exemplo, o mamão com um pó de proteína, um whey protein por cima do mamão. Eu poderia pegar esse mamão com um pó de proteína, bater com água e leite vegetal ou leite vegetal e fazer uma vitamina, um shake, um smoothie. Então, na verdade, o mesmo elemento, o mesmo mamão, ele pode ser consumido de 3 maneiras diferentes para você ter um resultado muito bom. Se você é uma pessoa que faz poucas refeições ao dia, como é o meu caso, almoço, lanche, jantar, o meu lanche da tarde, ele precisa ter
todos esses elementos reunidos. Então, se eu for comer um mamão, no meu caso, eu ia colocar um pó de proteína, eu ia colocar o óleo de coco e ia colocar a farinha de linhaça. Talvez ia fazer um shakeão com tudo isso e ia mandar para dentro. Então, Patrícia, voltando ainda dentro desse tema, né? A gente falou sobre cortar doce, se fruta pode, se não pode. A gente vê muitas mulheres cortando tudo, entra num nível de estresse e ela continua engordando, ou às vezes assim, perde 2, 3 quilos, estaciona e não consegue mais evoluir e chegar no resultado que ela quer. Por que isso acontece? Então, a restrição calórica, ela não organiza hormônio. Então, não só ela não ajuda, como ela pode também atrapalhar. Dependendo da restrição calórica que você fizer, você vai deixar os teus hormônios em alerta. Você pode ter um cortisol muito alto. Esse cortisol muito alto, ele já tem uma tendência a aumentar o volume abdominal. Se é uma mulher que já tem o estradiol baixo, ela pode produzir mais insulina, sim. Ela pode ter uma predominância estrogênica. Então, ela pode não só ficar mais barriguda, mas com mais celulite, com mais retenção, com mais edema, com a mama maior, com a mama sensível, com a mama dolorida, com uma tendência à formação de cistos, que são as questões relacionadas à predominância de estrogênio. Pode piorar uma endometriose, pode piorar um lipedema. Então, você imagina, você está fazendo uma restrição calórica, quando é que você vai achar que uma restrição calórica é capaz de mexer nos teus hormônios e piorar uma condição de um lipedema, por exemplo? Antigamente, quando a gente fazia dieta de contagem de calorias, isso era impensável. Hoje em dia, isso é a base da dieta hormonal. É a gente não contar as quilocalorias que a gente consome, mas isso está agregado dentro de um raciocínio lógico hormonal. Isso é bom para os teus hormônios? Isso entra na dieta hormonal. Isso é ruim para os seus hormônios? Isso fica fora da sua dieta hormonal. E aí eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, a mulher, ela não lida bem com a punição. E quando a gente faz uma restrição calórica severa, a gente está se punindo, a gente está se chicoteando, a gente está sendo vilão de nós mesmas. As vilãs de nós mesmas. Então, é como se eu estivesse realmente fazendo algo que é contraintuitivo. Não é da natureza do corpo feminino. Isso não é da natureza do corpo feminino. Então, necessariamente, isso não é uma estratégia que dá resultado. E a gente vê muito, né, assim, a partir do climatério, já tem esses episódios de ansiedades, questões emocionais. Aí você ainda entra com uma questão, né, de cortar a caloria, de estar ali se punindo, fazendo essas restrições. Isso pode piorar um quadro de ansiedade que já é agravado pelo climatério? Com certeza, porque quando a mulher ela coloca na mente dela que o único caminho é fazer a restrição, e ela vai sentindo fome, ansiedade, aconteceram os problemas do dia a dia na casa dela, na família dela, no trabalho dela. Quer dizer, como é que ela administra, muitas vezes, esse cérebro em privação? Ele não consegue nem produzir neurotransmissor suficiente, ele não tem matéria-prima para que ela possa nem enxergar um palmo na frente dela para tomada de decisão, para ter energia para fazer as coisas. E ela fica sempre tentando cumprir uma meta que é cruel demais, ela não dá conta. E por isso que eu acredito que muita gente se dá tão bem com jejum intermitente, porque ela prefere não comer num determinado horário do dia, por exemplo, acordei e fiquei algumas horas sem comer, do que ter que comer pequenas porções e muitos alimentos que estão numa lista de proibidos ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Porque a ideia que você tem é de punição todas as refeições. Quando você faz um jejum intermitente, além de você se sentir muito melhor, com mais energia, com mais clareza mental, com mais disposição, porque é outro processo, não é uma restrição calórica apenas. Ele é um processo que tem capacidade do teu corpo desinflamar, desintoxicar, equilibrar hormônios, então tem uma outra dinâmica acontecendo. Nesse caso, é melhor muitas vezes você restringir um momento do seu dia fazendo um jejum intermitente do que você se punir o dia todo comendo poucas coisas e quase nenhum tipo de alimento que você gosta. Maravilha, segura aqui, Patrícia, que a gente vai falar mais sobre jejum. A gente vai falar muito sobre jejum hoje, meninas. Prestem atenção, porque a gente vem falando exatamente isso. Contagem de caloria, né? E aí elas ficam, ai não, jejum não vou conseguir, porque encaram isso também como uma punição. Então guarda isso aí do jejum. Então, essa contagem de caloria, Patrícia, dá para fazer de uma maneira inteligente? Por que funcionava
quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 25 anos, 30 anos, e parece que agora parou de funcionar. Não adianta mais cortar o jantar, ou não vou mais comer arroz, e eu vou tirar aqui o doce só do jantar ou só do almoço e perdi ali 5 quilos. Por que não funciona mais? Porque se você já passou dos 39 anos e 11 meses, ou seja, fez 40, no dia que você quarentou, minha filha, tudo mudou. Você deve ter percebido, eu percebi, Ingrid percebeu, todas nós percebemos ao fazer 40 anos que tinha alguma coisa errada. Ou seja, eu como a mesma coisa, mas o resultado do que eu como é completamente diferente. Eu tô irritada, eu não durmo bem, eu tô sem energia, meu cabelo tá fino, tá quebradiço, tá ressecado. A minha pele não tem a mesma textura. A pele, então, uma coisa que a gente nota assim, sim, parece que é de um dia para o outro. Você acordou, você se tocou e falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Ralo. Então, são mudanças hormonais características do climatério. Para quem acha que climatério é a chegada na menopausa, não tem nada a ver. Você pode estar no climatério com 40 anos, com 41, com 42. Isso não tem a ver com pausa de menstruação, isso não tem a ver com falha de menstruação. Você pode demorar ainda 10 anos para parar de menstruar, 11 anos para entrar na menopausa, porém, o seu corpo já está em declínio hormonal. E existem 170 sintomas diferentes que podem indicar que a mulher está nessa fase do climatério. E essa mulher, como ela é menos avisada do que aquela na menopausa sobre sinais e sintomas, ela não associa. Ela não associa. Então, o estresse é familiar, é do trabalho, a falta de libido é o seu casamento, é uma relação já antiga. De repente o cansaço é porque você não tira férias, criança, o cabelo, filho. Criança, filho, e aí tá tudo no mesmo bolo, você já não sabe de onde está vindo. Aí a falta de memória pode ser as horas de sono a menos que você dorme, acordar à noite é porque você tomou muito chá, muito líquido durante o dia, então é normal você ir ao banheiro. E aí você vai se enganando com essas pequenas mentiras, seus exames pelo médico são tidos como normais, então você fala, tá tudo certo, deve ser da vida. Eu ia te perguntar exatamente isso, Patrícia, exames normais, né? É o que mais as mulheres reportam, assim, nossos grupos de WhatsApp ali das amigas são sempre uma grande fonte de informação, porque é isso, ela descreve 50 mil sintomas, mas ela olha e diz, mas o meu médico diz que os exames estão normais. Como é que essa mulher consegue estar atenta a isso? Como é que ela consegue olhar para esse médico e dizer, não, mas eu quero mesmo, né, eu quero estar mais atenta, eu entendi que o exame está normal, mas eu já devo estar no climatério. Como é que ela consegue se blindar disso? Então, eu valorizo muito essas questões do exame, porque eu acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento como mulheres. Quanto mais eu integro aspectos da minha saúde em mim mesma e no meu conhecimento, isso é uma fonte de autoconhecimento também. Então, eu consigo debater, eu consigo discutir com um médico, eu consigo alertar uma amiga, eu consigo levar uma pessoa desavisada para um profissional. E é por isso que dentro do Plano PD, que é meu plano de 8 semanas para alunas que passam primeiro pelo desafio do emagrecimento, ali a gente tem aula para entender quais são os valores de referência, então, que são bons de serem utilizados. Se não é aquela referência normal do laboratório, o que dentro daquela referência faz sentido? Quais são os exames prioritários? Tem gente que chega com 5 exames e acha que o exame está completo, quando muitas vezes o nosso pedido tem 20 exames diferentes. Então, o cenário completo faz muita diferença. Como eu analiso o cenário completo e a relação entre aqueles agentes. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente no consultório, veio com exame. Ela tinha uma ferritina muito baixa, um hormônio TSH, que é um hormônio que estimula a tireoide. Quando ele está muito alto, significa que ela está com hipotireoidismo. Ela já estava fora do valor de referência. Quando ela corrigiu o ferro no ferro venoso, e ela corrigiu a ferritina dela, o hormônio veio à normalidade. Então ela não precisou de um hormônio para isso. Foi uma regulagem num ponto da engrenagem que gerou um efeito positivo em outro. Então, também não tem que ser visto assim, isso aqui está dentro, isso aqui está fora, isso aqui está dentro, isso aqui repõe hormônio. Então, isso aqui eu reponho essa vitamina. Não é tão relação causa e efeito como se parece. Mas para ela, por exemplo, que tem dificuldade de achar um médico que vai ler esse exame, tem algum, sei lá, me fala 5 sintomas que, cara, se ela bater esse check,
fica atenta a climatério, fica atenta a fazer uma dieta que vai reorganizar teus hormônios, para ela não ter dúvida nessa parte de autopercepção. Fogacho, aqueles calores. Certo. Irritabilidade. Além do normal. Irritabilidade com tudo e todos. Não é uma irritabilidade seletiva, não é só com a respiração do seu marido. Às vezes é um problema do seu marido. Não é com o latido do cachorro, não é com a funcionária da sua casa, é coletiva. Você realmente quer matar pessoas todos os dias, o dia todo. Além disso, então, fogacho, irritabilidade, fluxo menstrual aumentado. Então, se você está tipo com hemorragia, precisando usar absorvente noturno durante o dia, isso é um indicativo de baixa hormonal importante. Acúmulo de gordura na circunferência da cintura, então a cintura mais roliça, percebendo que a gordura, ao invés dela estar só alojada nos quadris, coxas e culote, ela começa a ter uma configuração um pouco mais alta, pegando o abdômen e ventre, né? Então, aqui mais alto e a parte mais baixa pélvica também. Então, a gordura se alojando toda em volta do umbigo. Isso aumentando, inclusive, o risco de saúde. E o sono, que também é crítico. Então, sono e energia andam de mãos dadas. Porque uma noite de sono, ou que você demorou para dormir, ou que você acordou picado várias vezes à noite, ou que você levantou para fazer xixi, ou que você acordou no outro dia com a sensação de que nem dormiu à noite, todas essas são alterações importantes no padrão de sono das mulheres quando ela está no climatério e na menopausa. Então, de fato, estar atenta aos sintomas, buscar essas informações de qualidade seria um divisor de águas para ela, assim, importantíssimo. Completamente. Tal como você sabe sobre a sua alimentação, você tem que saber sobre os teus exames, sobre os teus hormônios, sobre os teus sintomas, para que você possa procurar um profissional de qualidade. Patrícia, uma pergunta que elas ficam muito na dúvida. É possível trazer a menopausa definitiva mais para frente, se você antecipar isso, ou você conseguir ter um climatério mais suave e deixar essa menopausa um pouquinho mais para lá? Existe algum estudo que fale, cara, teve um estresse, teve um pico de estresse e essa menopausa veio um pouquinho mais para frente? Então, acho que a gente tem que prolongar o mais tarde possível esse processo da menopausa e ter um climatério mais assistido. Por quê? Porque muitos dos sintomas e repercussões que acontecem na menopausa começaram no climatério. Se você olhar, por exemplo, a perda de massa muscular, já acontece no climatério. A perda de massa óssea acontece em 2, 3 anos antes da menopausa e vai até 2, 3 anos depois da menopausa. Portanto, não adianta você, no dia que a sua menstruação não veio mais, depois de 1 ano, você falar, meu Deus, entrei na menopausa. Mas, de repente, teu osso já está comido, teu músculo já foi diminuído, tua circunferência está 20 centímetros maior, talvez a sua pele ela já está cheia de linhas de expressão, porque isso tem a ver com a baixa de estradiol. Talvez você esteja com dores articulares, porque a lubrificação toda das articulações também tem a ver com o estradiol. Talvez você está desmemoriada completamente, isso já está atrapalhando a tua dinâmica profissional. Então, tá tudo interligado. E você falou de um ponto, Patrícia, assim, que eu acho super negligenciado, que é a questão dessa massa óssea. Então, assim, gente, quem é que pode hoje fazer uma fratura e ficar 20 dias paralisado de trabalho, de funções? Então, assim, isso é super negligenciado e é um ponto. E a gente nem tá falando de uma fratura grande. Sim. Às vezes é uma queda boba, escorregou. E aí sabe, caiu de joelho. Assim, eu não tenho agenda para ficar 20 dias parado. Ninguém tem. E isso é realmente negligenciado, porque fala-se muito desses outros sintomas, mas é um fator bem importante que deve ter uma atenção especial nessa parte de climatério e menopausa. Isso é possível reverter? É possível reverter. Desde que essa mulher faça um acompanhamento nutricional bom, então tem vários alimentos que a gente ensina dentro do plano PD, desde você ter colágeno, prebióticos, magnésio, vitamina D, vitamina K2. As alunas do plano PD, elas têm uma suplementação individual. Então, quando ela coloca nos sinais e sintomas ou questões de adoecimento que ela tem osteopenia ou osteoporose, a gente faz um rastreamento em todos os sinais e sintomas dela e sugere as principais vitaminas, horários, combinações e marcas que ela deve consumir daqueles produtos para a finalidade dela. Então, Ingrid vai ter uma, Patrícia vai ter outra, enfim.
cada aluna com uma indicação diferente. Maravilha. Então, meninas, não esqueçam, cuidado dos ossos, importantíssimo. Vamos falar de jejum, Patrícia? Você já começou a falar um pouquinho de jejum. Elas têm medo, né? Você fala muito do desafio do emagrecimento, que é esse primeiro passo para você virar aluna, porque elas ficam, eu quero saber como é que faz para ser aluna. Antes de qualquer coisa, desafio... É a nossa fase dentro do namoro. Pra eu ver se eu quero você dentro do plano. É isso. Antes da gente casar, eu preciso descobrir se você pode pelo menos ser, né, uma boa parceira, um bom parceiro. Então, como é que é isso? A gente namora durante esses 7 dias, a gente faz um plano para você conhecer quem eu sou como mentora, como professora, e eu também para saber o quanto você consegue se dedicar durante 7 dias, porque quem não consegue por 7 dias não vai conseguir por 8 semanas. Então, ali já te diz muito quem o aluno é. E também já diz muito quem eu sou como profissional, porque eu também vou cobrar, eu também quero o melhor, porque isso é a repercussão do meu trabalho. Então eu entendo que todo mundo que compra um programa meu de emagrecimento, independente do valor, é uma aluna. Claro. É uma aluna, tem confiança, é confiança no meu método, é confiança no meu nome, na reputação que eu construí 25 anos trabalhando em consultório, atendendo pessoas conhecidíssimas, com uma estrutura incrível. Fui para o digital em 2019, então isso explodiu ainda mais. Imagina se eu posso queimar minha reputação com alguém que, de repente, participa de um desafio e eu não estou nem ligando se o resultado foi bom ou se foi ruim. Então, realmente, a gente preza e acompanha os resultados das alunas. E só depois da gente fazer essa fase é que faz sentido a gente entender se é o teu momento de investir mais 8 semanas nisso. Eu acredito que sempre é o momento, porque não existe momento melhor do que o momento do agora. Tudo, se você deixar para depois, vai ter um motivo para você adiar. Sempre vai ter o aniversário de um filho, um aniversário do marido, vai ter alguma questão financeira prioritária para você gastar o dinheiro naquela semana, ou então você está prestes a fazer uma viagem, está prestes a tirar férias, ou você inventa que não pode cuidar da comida da cozinha, não pode cozinhar, não pode... Então, a gente cria mecanismos para fugir dessa dor. Que é a dor de quê? De se cuidar, de investir em si, de ter que abrir mão de algumas coisas que hoje em dia muita gente não abre. Então, com essa visão, a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade dentro do processo. E eu trago essa responsabilização o tempo todo para as minhas alunas. Então, eu dou todo o caminho, as trilhas todas, você tem nutricionista todos os dias, você pode fazer as perguntas. Mas e se você não entra lá para fazer as perguntas? Como é que a informação vai chegar até você? Então, são esses os combinados, os compromissos que a gente tem que fazer juntas para que vocês entrem no plano PDI. Então, eu preciso ter certeza que ficou tudo muito claro, que você validou meu método, que você já teve resultado de 2 a 5 quilos já em 7 dias, que os teus sintomas de energia, cansaço, sono, intestino já começaram a melhorar nesses primeiros 7 dias, para depois a gente dar esse passo junto. E outra coisa importante que a gente preza muito é a ambiência. Hoje você está solta na tua ambiência, você tá saindo com gente que come de qualquer coisa, que não faz academia, que não está num movimento saudável, mulheres que de repente não estão fazendo nada em relação à saúde delas, não estão acompanhando o climatério, a menopausa, nada disso. Ou até família. E você passa a entrar numa ambiência diferente, onde a gente preza que todas as alunas andem juntas, todo mundo faça as mesmas semanas ao mesmo tempo. Então você passa a ser acompanhada não só por mim, pela minha equipe, mas também por um grupo de alunas então, que também está ali trocando o tempo todo, o resultado que tiveram, como foi aquela semana, o que elas fizeram para potencializar resultado. Então, tudo isso é importante. Se você não passa por esse filtro, né? Imagina você ter ali uma pessoa, que eu não consigo. Ai, meu pãozinho, meu chocolate. Isso é muito difícil para mim. Então, assim, esse filtro já fica no próprio desafio para saber se você está pronto ou não. Patrícia, vamos falar de jejum? Vamos ser bem específica com o jejum. Elas têm medo. Jejum funciona? Pode atrapalhar? Quais são os riscos de fazer um jejum sem estrutura ou de não fazer um jejum que fortaleça seus hormônios? Então, jejum funciona demais. Funciona para equilíbrio hormonal, funciona para melhora de memória, funciona para desempenho cerebral, funciona para prevenção de doenças neurológicas para quem tem um histórico familiar para isso. Jejum funciona para produzir energia. Imagina, você sem alimento, você dá mais
elementos para a tua usina produtora de energia produzir mais energia. Você cresce essa massa de usina que vai trabalhar a teu favor para produzir energia. E produção de energia não é só para a tua energia propriamente, é para a tua célula funcionar com sabedoria. Então, você afasta doenças, você afasta processos inflamatórios, você mexe na tua genética, na epigenética, para algumas doenças, para inflamação, para doenças autoimunes. Então, para todas essas situações, é bárbaro, fantástico, para emagrecimento também. Mas aí vou parar de comer e aí quando eu tiver vontade de comer, vou lá comer um sorvetinho. É esse? Não. Funciona assim? Então, eu ensino dentro do Plano PD um jejum específico para mulheres. E ele leva em consideração a parte cíclica hormonal da mulher. Maravilhoso. Então, o jejum ele não foi feito para mulheres, como ele foi feito para homens. Então, atenção para quem já passou mal com jejum, não teve uma boa experiência, acha que é pesado demais, é duro demais, talvez você não fez um jejum adaptado para mulheres. No jejum feminino, a gente não faz jejum o mês todo e a gente também não aumenta o número de horas a cada dia. Então, ele é um jejum adaptado por fase do ciclo menstrual. Se essa mulher não menstrua, a gente também tem uma regra a ser utilizada para ela. Tem fases do mês que a gente vai ter mais facilidade de fazer mais horas em jejum, tem fase do mês que a gente tem mais dificuldade. Então, se eu não respeito isso, às vezes eu vou furar um dia de jejum e vou me sentir o quê? Incompetente, vou voltar a estaca zero, não vou entender por que eu estou com essa dificuldade, vou me punir por isso. E como é que é a punição de quem está fazendo alguma mudança alimentar? Geralmente é comer demais. Então, já que ela não conseguiu fazer o jejum, deixa eu comer à vontade e... Até como deixa a vida me levar. Mesmo, isso, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E aí você fica mais pesada, mais gorda, mais inchada, querendo começar o quê de novo? O jejum. Um jejum que não vai funcionar, porque de fato, você falou um pouco antes, né? Esse jejum sem estratégia vira um grande estresse. E para ela, esse estresse, assim, meninas... Patrícia, repete essa parte, porque eu acho que é importantíssimo elas entenderem. A gente sabe que a gente não passa o mês inteiro igual. A gente sabe que a gente é cíclica, né? Eu já ouvi algumas coisas falando que o homem tem ciclos de 24 horas, a mulher tem esse ciclo de 28 dias, né? De um mês. Então, assim, a importância de você entender a ferramenta para cada momento. Então, acho que vale a pena reforçar um pouquinho, né? Assim, fala só uma dica, assim, no meu período ovulando, o que seria interessante de jejum? Então, o período que a gente tem mais favorecimento de fazer o jejum é na primeira fase do ciclo menstrual. Então, ou seja, eu menstruei, ótimo. Ali eu tenho um número de horas que pode ser mais elevado. E depois eu vou tendo isso de uma maneira mais variável ao longo do meu mês. Qual é a chance dela emagrecer sem saber isso? Zero. Nenhuma. Vai fazer todo dia a mesma coisa, vai ficar irritada com ela mesma, ao invés de fazer 15 horas ou 16 horas, ela vai fazer 12, aí vai ficar se sentindo realmente prejudicada ou não cumprindo. Vocês lidam muito mal com as coisas que vocês não conseguem cumprir à risca. E esse é um outro elemento que a gente tem que ter um pouco mais de gentileza. Porque hoje você não faz nada. Que tal se você fizer 40%? Será que já não vai ter um resultado muito bom? Então, eu estava atendendo hoje uma paciente na clínica que é do Canadá. Ela vai passar 3 semanas no Brasil, depois ela volta para o Canadá e ela fica indefinido lá. Aí ela falou, ai meu Deus, seria tão bom se eu pudesse fazer os tratamentos aqui da tua clínica, orientação hormonal, a dieta, os venosos, as infusões que a gente faz na clínica de vitaminas, de nutrientes. Ela vai ser acompanhada também com tirzepatida, porque tem mais de quase 40 quilos para perder, tem uma disfunção metabólica importante, tem 49 anos e não está fazendo nada sobre hormônio, nem alimentação, nem a parte hormonal propriamente. Enfim, chega daquele jeito bem crua de informação, nem tão crua, porque muita gente vê, né, o podcast, vê o Instagram e aí acaba se interessando em fazer uma consulta individual para poder fazer essas nuances mais personalizadas dentro da clínica. E ela falou, poxa, eu queria tanto poder desmarcar minha volta para o Canadá e ficar aqui mais semanas para poder fazer isso. Falei, gente, calma.
Você tem 3 semanas aqui, 3 semanas assim, dá pra gente fazer... Nossa, bem feito. Um monte de coisa. Então, às vezes a gente pensa assim, o que é o ideal, o que eu tenho. Aí faz parecer que o que você tem é insuficiente. Quando parece que é insuficiente, você não dá valor. E aí você muitas vezes não começa se você não tem o perfeito. Então, é importante você aprender a começar com qualquer percentual de cumprimento que você possa colocar em prática desde já. Maravilhoso, porque aí você vai um pouco melhor do que estava antes e já sai desse lugar de não estou fazendo nada e se eu não fizer 100% também não vou fazer nada, entendeu? Vamos falar da caneta? A caneta, realmente, você falou que ela está usando antidermatida, ajuda nesse processo, mas assim, ela sozinha vai conseguir responder? Porque a gente está falando sobre, nesse episódio a gente está falando sobre permanecer magra, né? Então a gente falou sobre o doce, falou sobre várias questões, assim, ela vai conseguir permanecer magra só usando a caneta? Não, aí a gente nunca indica só usar caneta. Eu tenho 2 oportunidades de trabalhar com uma equipe médica prescrevendo tirzepatida. Uma dentro da minha clínica, que a gente já faz há muito tempo, e outra no meu programa online do Você Magra em Casa. Certo. Em ambos os programas, a gente tem acompanhamento nutricional e acompanhamento médico. Então, caneta sem acompanhamento é furada. Esquece isso, ponha fora... Que a minha amiga está usando, das minha possibilidades. Você pode passar mal, você vai ter efeito colateral. Fora o medo que você tem de acontecer qualquer coisa. Agora que está com essa onda da pancreatite aí, tá todo mundo morrendo de medo de fazer isso sozinho e tem que ter medo de fazer sozinha. Porque mesmo sendo um peptídeo, é de prescrição médica. Então, se é de prescrição médica, não é para fazer de orelhada com o que estão fazendo por aí. Aí tem muita gente não dando resultado, ou pior, prejudicando a saúde. Então, dito isso, não é para você fazer só, é para você fazer com acompanhamento. Então, dependendo do tipo de acompanhamento que você fizer, sim, a medicação vai tirar de pinça o teu problema metabólico, então vai corrigir tua rota de funcionamento. Então, a metabolização dos alimentos que você come vai ficar mais eficiente para você, inclusive, não ter que fazer uma dieta tão rigorosa em todos os elementos que normalmente você teria se você tiver que tratar uma resistência insulínica com uma dieta low carb, com um jejum muito forte, com uma dieta cetogênica. Inclusive, uma das pacientes também que eu atendi hoje já tinha perdido 20 quilos com uma dieta cetogênica. O que aconteceu com ela quando ela parou? Voltou aos 20 quilos. Por quê? Porque a dieta cetogênica é extremamente rígida e rigorosa. Você não aguenta fazer por muito tempo. Então, você vai do 0 carboidrato pro tudo de carboidrato, necessariamente você vai voltar a ganhar peso. A caneta vai ser a mesma coisa. Se você só usar esse único elemento, entrou com a caneta, a fome diminuiu, a compulsão, o food noise, o desejo por álcool, o desejo por carboidrato, o movimento digestivo ficando mais lento e com isso você ficando com a comida mais tempo parada no estômago te dando saciedade. Mas e aí? Parou a caneta, mas não mudou nada na tua vida, necessariamente voltou a alimentação, voltou a ganhar peso. Não tem outra, né? Assim, você falou sobre esses entendimentos porque a ideia de você fazer uma dieta que acompanha teus hormônios ou quando a menstruação para, porque é isso. Quando é que eu entrei na menopausa, quando é que eu vou sair da menopausa? Nunca mais. Então, você entrou num estágio de menopausa, você vai sair quando você morrer. Então, ela tem que aprender a mexer nisso para sempre. É possível ela manter e virar um estilo de vida e sair dessa ideia de tô de dieta, tô fazendo dieta, assim, como é que ela consegue introduzir isso na vida para sempre? Entendendo como o corpo dela funciona, estando atenta aos sinais e sintomas, fazendo alguns exames quando ela puder, pelo menos uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, e tendo um plano de acompanhamento. A gente não pode deixar ninguém solto. Ficou solto, o que começa? Uma amiga falar que você está magérrima, uma outra na academia perguntar como é que você conseguiu aquele corpo maravilhoso em tão pouco tempo, teu marido te achando linda, gata, gostosa, e o fogo no parquinho acendendo de novo. Minha filha, que incentivo você vai ter para continuar estando magra? Não tem incentivo. Tá todo mundo te olhando, tá todo mundo te elogiando, você tá se sentindo a popstar do momento e o que você faz com isso? Você começa a deixar de lado os aprendizados que você teve e aos poucos vai voltando. Bebe mais um chopinho, bebe mais um vinho, belisca mais uma sobremesa, vai mais ao japonês, se entope de arroz branco, né? Come massa, volta para
para os encontros familiares, comendo comida servida e não trazendo da tua própria casa para servir num almoço ou num jantar de família. Então você deixa de ter os cuidados básicos. Então são coisas que você aprende para não esquecer. Você não está fazendo uma dieta, você está mudando o seu jeito de se alimentar para nutrir melhor esses teus hormônios. E porque verdadeiramente eu te entendo, eu trabalho há 25 anos com mulher. Então eu sei que esses sintomas, de onde eles vêm, como é que a gente corrige eles. Não adianta a gente ficar achando ainda que é caloria. Não, e é isso, é como manter isso com essa mudança de mentalidade, com essa mudança de conhecimento mesmo. Assim, às vezes elas não sabem, Patrícia, nem o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, e aí mistura tudo. Eu lembro de uma vez você falou, porque o leite, mas o leite não é proteína. Assim, elas não têm esse conhecimento. Então, na hora que você olha você falou até num jantar em família, na hora que você conseguir olhar um jantar em família e conseguir identificar cada padrão, você faz melhores escolhas. Eu tive uma situação esse final de semana, eu estava num buffet de um hotel e tinham duas meninas conversando assim. Uma falou, meu Deus, tem feijoada hoje? Já botei estrogonofe no prato. Eu comecei a rir por dentro, né? E a outra falou, pois é, menina, já enchi de filé no meu prato, como é que agora eu vou ainda pegar feijoada? Não tem nada a ver. Falei, isso porque vocês não seguem a PD. Porque se seguissem, aprenderiam que primeiro você olha o buffet todo, depois você pega o seu prato e vai escolher qual é a sua proteína, qual é o seu carboidrato, quais são os seus vegetais. Cada grupo alimentar organizado depois que você olhou tudo e decidiu. Se você não decide o que você quer naquele dia, você vai botando um monte de micro coisa do lado da outra. Então você está comendo espaguete com arroz, com milho, com farofa, com purê de batata, com feijoada misturado com estrogonofe e lasanha, e um pedaço de empadão e outro de quibe cru. Então fica aquela mistureba no prato que nada conversa com nada e que a composição desse prato está completamente inadequada para quem quer se cuidar para a vida. Então, dica de ouro, quando você for num quilo, num buffet, numa festa, num casamento, numa festinha de criança, que tenha uma comida exposta, primeiro olha, depois escolhe. E a primeira dica, primeiro faz o plano PD, para saber o que é cada coisa. Não adianta ela olhar se ela não sabe o que é cada coisa. É isso aí. Patrícia, então, você falou, né, que entrou para o digital e isso virou, de fato, um canhão muito importante, porque te deu mais alcance, mais pessoas que antigamente aqui, né, no Rio, São Paulo, Brasília, onde você tinha a clínica, mas também muita gente teve esse alcance. E a gente vê cada bizarrice, porque, enfim, cada um falou o que quer. Quais são, assim, as principais besteiras que você vê na internet para estar fora? Isso aqui não te confunde mais, isso aqui não vai mais te atormentar. Por que a gente também preza por ter um canal em cada rede? Tem a PD no TikTok, tem a PD no YouTube, tem a PD no Instagram, tem a PD dando as aulas, tem a PD no feed, tem a PD nos stories. Por quê? Quanto mais você me ouve, mais identificação você cria comigo, mais você me escolhe como a pessoa que vai te orientar nesse processo. Eu acho que muito importante para que a gente não caia nas besteiras é não pegar um pouco do que cada um diz, porque as coisas se contradizem. As pessoas têm experiências diferentes, elas têm tempo de prática diferente. Quando eu falo, eu tenho 25 anos de formato, tenho 25 anos sentada numa cadeira de consultório. Desde o primeiro dia que eu peguei meu carimbo do CRN, eu comecei a atender. Eu tenho prática clínica, tempo de cadeira. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Fora isso, eu tenho mais de 10 formações diferentes, de pelo menos mais de 6 meses essas formações. Então, a gente está falando de uma consistência acadêmica, como também fui professora, palestrante de evento médico, de pós-graduação. Então, isso fez com que eu prezasse muito pela informação, porque eu venho de uma ambiência de hospital, de residência médica. Então, de excelência acadêmica. Estudei em faculdade pública, né? Então FRJ aqui no Rio, fui fazer residência numa faculdade ligada a uma universidade estadual aqui do Rio. Então, aonde a gente sabe que a ciência, ela realmente é muito valorizada. Guardando as devidas proporções ao Brasil, né? Mas as pessoas são muito científicas, você tem muito trabalho, você tem que ler muita coisa, você tem que apresentar muita coisa, você não pode falar o que você quer. Então, isso já me deu embasamento para ter muito mais seriedade para trazer a informação. E pensando nas besteiras propriamente ditas, então, o que você deve deletar? Quando você ouve alguém falar que é igual para todo mundo, toda mulher deve comer isso, toda mulher deve excluir isso. Não tem isso. Cada mulher é diferente entre si.
Depois, a questão de ter que fazer restrição. Então, restrição de carboidrato, cortar o carboidrato todo. Não tem mais isso. A gente não precisa fazer isso, salvo uma dieta cetogênica momentânea, que precise por uma finalidade X. Talvez você vai fazer aquilo 7 dias, 10 dias, mas não como um estilo de vida para corrigir seus hormônios. A questão, por exemplo, de você... Aquela coisa de você ouvir, emagrecimento, é só fechar a boca. É uma questão é um jogo de força de vontade. Não é, gata. Tem certeza que você está cheio de força de vontade aí há quantos anos para ficar magra? E força de vontade sozinha abre receptor de insulina, nutre seu corpo de estrogênio, faz seu cortisol baixar, faz seu hormônio tiroidiano ser melhor produzido, faz o seu sono aprofundar. Não, entendeu? Força de vontade corrige metabolismo, corrige hormônio, não te nutre adequadamente. Não é uma questão de força de vontade, é uma questão de estratégia. E você entendendo a estratégia, você nem precisa de força de vontade, é só o entendimento que aquilo te faz bem e você segue. Então, agora a gente vai se encaminhando para o final. A gente assiste esse episódio. Esse episódio, assim, Patrícia falou... A gente deu um resumão, né, Patrícia? A gente falou de alguns pontos, assim, importantes. Mas esse resumão, para realmente ela se manter magra, ela ter essa consciência. Então, a gente falou no início que a gente ia falar de 5 hábitos definitivos. Então, são vários, mas a gente resumiu aqui em 5 hábitos para você colocar o check e manter esse emagrecimento. E ter um emagrecimento sustentável e constante, né? Conseguir ter esse emagrecimento definitivo. Então, 5 checks da PD. Então, você tem que priorizar proteína em todas as suas refeições e o ideal é que você tenha a noção de quanto de proteína é bom para você. Isso tudo as minhas alunas estão carecas de saber, porque as nutricionistas do Plano PD explicam o tempo todo como deve ser essa distribuição e em qual momento da refeição a proteína deve entrar. Segundo, ingestão inteligente de carboidrato, então não é corte absoluto de carboidrato, é escolher os horários ideais para consumo de carboidrato antes do treino, pós-treino, no jantar antes de começar uma estratégia de jejum intermitente, o carboidrato sendo o último elemento do prato e um carboidrato que faça sentido numa boa nutrição, não seja um carboidrato fonte de farinha branca, um carboidrato que é enlatado ou cheio de glúten, então a gente pode selecionar melhor os carboidratos e as raízes são uma excelente opção se a gente pensar aqui no Brasil. Que a gente consegue fazer um controle glicêmico, é isso? Essa questão de carboidrato? Porque aí você evita que a absorção desse carboidrato gere muita glicose na tua circulação, que faça a glicose subir e descer rapidamente. Esses picos e vales de glicose, elas provocam picos e vales de humor, de energia, de capacidade de raciocínio, memorização e foco. Um outro agente muito importante é o treino de força. Outro dia eu estava vendo um Reels, eu não lembro de quem era, que era assim. Você gosta de pilates? Faça musculação. Você gosta de natação? Muito bem, então faça musculação. Se você gosta de patins, que delícia, faça musculação. Ou seja, precisa fazer musculação se você passou dos 40 anos. Você acha chato? Eu também acho, mas eu preciso me adaptar mesmo achando chato. Nem tudo que a gente faz para a nossa saúde e para o benefício que a gente quer colher é agradável para o dia a dia, mas a gente tem que entrar nessa. Isso por quê? Porque a sinalização hormonal que a musculação traz para o teu músculo, para o ganho de massa magra, ele é muito importante junto com a combinação certa do alimento naquele momento. Então, o alimento sozinho, sem a sinalização para o músculo, ele tem um efeito, mas é um efeito mais fraco do que se combinado. Então, se você tiver a estratégia adequada para um pré e pós-treino e também da ingestão alimentar durante o dia, principalmente para um dia de treino, você vai ter um resultado muito mais interessante. Isso vale também para quem está usando a caneta. Sem dúvida, claro. E os outros 2? Acho que a gente tem que colocar nesse bolo aí a questão do sono. Sono não é quantas horas você dorme. 7 horas, 8 horas, 3 horas, 5 horas, 12 horas. Precisa dormir tantas horas. Vou dormir 2 horas da manhã. Hoje está o boom de todos aqueles relógios, anéis,
todos aqueles eletrônicos para poder avaliar essa tua característica do sono. Se esse não fosse um parâmetro tão importante e relevante para a saúde, para o metabolismo e para o emagrecimento, para a saúde hormonal, isso não faria parte de algo essencial de você usar todos os dias junto do teu corpo para monitoramento. Eu acho que você não tem que ficar psicopata desses aplicativos e dessas coisas. Eu acho que você pode até deixar um pouco de lado. O ideal fosse que em alguns momentos do dia você não usasse, porque a gente tem liberação, tem Bluetooth o tempo todo, e o Bluetooth não é algo que a gente deveria estar em contato com o nosso corpo o dia inteiro, né? Assim como fones de ouvido também não deveriam ser aqueles fones Bluetooth o tempo todo para você fazer call, para você conversar, para você dirigir, para você, né? Porque tem emissão ali de componentes que as nossas células sentem sensibilidade. Então, eu gosto, mas eu acho que é super utilizado, poderia ser utilizado em menos tempo. E tem muitas estratégias naturais para a qualidade do sono, desde você avaliar, por exemplo, o seu sono com o celular na cabeceira, sem o celular na cabeceira, com o roteador dentro do quarto, sem roteador dentro do quarto, com tomadas na sua cabeça ou mudando a direção que você dorme para não ter tomadas perto da sua cabeça. Os chás que você pode tomar antes, as gotas que você pode tomar antes, desde melatonina, lácteum, magnésio, inositol, o GABA, L-teanina. Todos esses elementos são elementos estruturadores do sono em diferentes níveis. Então, quando o nutricionista entende aonde efetivamente está te faltando domínio dessa arquitetura do sono, se é para iniciar, se é para aprofundar, se é para manter por mais horas, se é para evitar o seu despertar, se é para conter o aumento do cortisol, se é uma falta de melatonina, isso tudo o profissional vai poder te ajudar. Então, organizar o sono não é da mesma forma para todo mundo. Magnésio com teanina pode funcionar para você, para mim só a melatonina. E por aí vai. A privação de sono, ela tem que ser cuidada, por quê? Porque ela vai acelerar o teu apetite. A gente tem trabalhos mostrando que a gente ingere mais de 300 calorias a mais no dia seguinte, fora a falta de atividade física, porque muitas vezes você está exausta, não vai fazer nada, então isso também compromete o teu gasto calórico do teu dia, né? E o teu compromisso com a tua saúde, com o teu músculo, com o teu treino diário, com o teu momento de se cuidar. E o sono ruim, ele vai acabar, então, sabotando qualquer tipo de dieta mesmo. E por último, para a gente encerrar, a última estratégia. Para encerrar a última estratégia, eu te diria que é ter um controle hormonal contínuo. Então, se preocupar com o que você compra no supermercado, no hortifruti, no açougue, para fazer esses hormônios funcionarem adequadamente, é um aprendizado que você, de repente, vai ter ali nas 8 semanas do plano PD, mas, sem dúvida nenhuma, um grande ganho é você colocar isso inserido na tua alimentação diária e da tua família também, para o resto da vida. As minhas alunas, elas saem do plano PD com tanta potência na mão delas, de escolha, de sabedoria, de autonomia para fazer o próprio cardápio e as próprias escolhas no supermercado, que esse acaba sendo um ganho secundário, mas que elas valorizam até mais do que o resultado físico que elas tiveram, porque resultado físico a gente sabe que muita gente pode dar. Autonomia, nem todo mundo quer que você seja autônoma, porque principalmente os profissionais que são mais narcisistas e agarrados ao seu público querem o quê? Dependência eterna. Não vão te dar alta nunca. Não vão te dar alta nunca. Então, Patrícia, para a gente encerrar, eu queria que você, né, a gente está aqui, já nos alongamos. Então, para a gente encerrar, para que elas realmente entendam o que faz diferença para essa manutenção do emagrecimento. Então, Ingrid, disciplina sem método vai gerar frustração, porque ninguém consegue ser disciplinado o tempo todo. Nem eu exijo isso das minhas alunas. Elas chegam apavoradas, morrendo de medo. E se eu errar? E se eu falhar? E se eu não fizer tudo certo? E se eu não cumprir o jejum? E se eu não seguir o cardápio certinho? E se eu sair no final de semana? Gente, você tinha zero, né? Você tinha zero compromisso com você mesma. Agora você tem um compromisso que num dia pode ser 20, no outro é 80, no outro é 100%, e está tudo bem, na média você vai ser uma excelente aluna. Então, quem tem método não vive de motivação. Quem tem método não vive de motivação. Muito bem. Curte, comenta, compartilha.
Então, aproveita mais esse episódio do PDCast para você poder receber o próximo também e todos os meus conteúdos chegarem para você. Ativa as notificações, encaminhe esse vídeo, se inscreve no canal para a gente poder crescer e multiplicar e chegar mais conteúdos maravilhosos para você, Mulher 40 Mais. Maravilha. E você que é minha aluna, já do desafio, já passou pela experiência, já conseguiu ter um resultado maravilhoso, dormiu melhor, foi mais ao banheiro, notou que a tua libido melhorou, notou que a tua cintura afinou, mas por algum motivo, naquela semana onde você fez o desafio, não foi possível entrar no plano PD. Ou uma semana que você ia viajar, estava ocupada, estava sem grana, estava esperando o cartão virar, não teve apoio do marido, achou que sozinha conseguiria, isso é uma crença de grande parte das alunas. Só que vocês não entendem que muitas vezes 7 dias ainda não houve a transformação e o pulo do gato suficiente para você se manter sozinha, como uma criança tentando engatinhar. Ela muitas vezes levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. E ela precisa de alguém do lado dela para fazer esse processo com ela, para dar a mãozinha, para pegar do chão. Se ela chorou, a gente acolhe. Então, é um processo de aprendizado. Vocês querem sair correndo já sozinhos, porque vocês acham que o papel que vocês receberam, ele vai ser responsável pela transformação. A transformação, ela vem desse método da implementação. Por que o plano PD tem 8 semanas? Se você acha que isso é longo, gente, o que é 8 semanas perto de 10 anos você está tentando emagrecer? 5 anos você está tentando emagrecer? 20 anos você está tentando emagrecer? Você está tentando emagrecer desde o teu divórcio? Você está tentando emagrecer desde que o teu primeiro filho nasceu? Você está tentando emagrecer desde que seu marido ficou desempregado? Você está tentando emagrecer desde que você perdeu uma pessoa querida da tua família? Desde que passou a pandemia e você teve que lidar com aquele caos todo e talvez você não se restabeleceu emocionalmente até agora, nem hormonalmente falando, porque já se passaram 5 anos. Então, entenda que o teu momento ele requer um acolhimento diferente da tua parte e da parte dos profissionais. 8 semanas é o tempo que a gente identifica que é necessário para que essas transformações elas realmente sejam duradouras e contínuas e perenes, para que você depois consiga a tal da manutenção tão sonhada e dourada. Então ela só vai chegar se você tiver tempo de implementação suficiente. Então o desafio ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele dá resultado, mas o objetivo dele não é transformar a sua vida. É gerar um efeito naquela semana para você ver que com esse método o seu corpo deslancha. Independente de você tomar corticoide, antidepressivo, não dormir à noite, ter hipotireoidismo, ter doença autoimune, ter mais de 50 anos, não fazer atividade física, ser separada, ser mãe solo, cozinhar, não cozinhar, comer na rua, comprar marmita. Nada disso é impeditivo para você ter resultado. Isso você descobre lá no desafio. Quando você entende que tem uma metodologia nova que faz o teu corpo sair da inércia para um resultado espetacular de até 5 quilos em 7 dias, você tem que ganhar força para continuar. Porque se você para ali, você não garantiu as tuas próximas semanas, você não garantiu os teus próximos meses, você não garantiu os teus próximos anos de saúde e composição corporal boa. E justamente nos anos que você precisa de mais ajuda. Por quê? Porque a tua vida tá o caos. A gente tem filho, às vezes, saindo de casa, a gente tem filho na adolescência, a gente tem casamento acabando, a gente tem casamento precisando ser reerguido, você tem a tua profissão que você deixou de lado, que tá na hora de você retomar, ou então você virou uma super profissional, mas você ainda não chegou aonde você deseja mais desse momento da tua vida. Parece que você está a poucos quilos de se tornar a pessoa que você deseja, parece que está tão perto. Você pode tocar, faltam 5, faltam 10, faltam 12, o que é isso? Diante da potência que você pode se transformar no seu trabalho, como mulher, como mãe, como exemplo, como confiança pessoal de novo, como exemplo na tua família, como exemplo como mãe dentro de casa. Então, parece que falta pouco e, ao mesmo tempo, você não dá esse voto de confiança a você mesma, você não dá esse voto de confiança no método. E eu quero hoje te dar mais uma oportunidade. Se você não pegou essa chance lá atrás, você pegar essa chance agora. Olha a quantidade de depoimentos que a gente tem de mulheres transformadas. Você acha que essas mulheres são diferentes de você? São mulheres que também passaram pelo desafio, são mulheres que em algum momento tiveram que dar esse passo a mais, são mulheres que também estavam com dificuldade financeira, ou com dificuldade no casamento, ou dificuldade em se olharem no espelho, ou com dificuldade de serem porta-vozes de uma alimentação saudável dentro de casa porque estavam obesas, ou porque não conseguiam se posicionar no seu trabalho, porque não tinham confiança nelas mesmas, porque elas estavam arrasando com a imagem pessoal que elas tinham. Então elas sabiam que elas eram boas profissionais, mas elas não conseguiam se colocar porque elas sequer tinham roupa boa para ir trabalhar.
elas sequer conseguiam se arrumar de manhã, que a motivação toda foi embora. Isso não é só escolher, não é só força de vontade. Isso tem hormônios te jogando para baixo, minando a tua vontade de tocar projetos, minando a tua energia para levantar de manhã e fazer o que precisa ser feito. A vontade de doce, carboidrato lá nas alturas. O ganho de peso sempre vindo. Você fazendo restrição calórica e tua cintura só aumentando. A sua calça precisando abrir o primeiro botão. O seu cinto não tem mais furo que dê conta. A irritabilidade provocando aquele caos dentro de casa, brigando com o marido, brigando com o funcionário, brigando com o filho, enchendo a paciência de todo mundo. Uma mulher que está completamente fora de controle de si. Então, aonde a gente pega o controle? Ali dentro, com um grupo estruturado, com outras mulheres que também estavam perdidas assim na vida, com uma mentora para te trazer para o caminho, para te trazer estratégia, com um nutricionista para tirar suas dúvidas todos os dias ali dentro do plano. Para você não passar uma semana com dificuldade. Ah, essa semana eu tenho um jantar com meu marido. Ah, essa semana eu tenho um casamento para ir. Essa semana eu tenho um evento de trabalho. Essa semana eu tenho uma viagem a trabalho. Essa semana é a Páscoa. Essa semana é o Carnaval. O que eu faço, PD? Então tem uma equipe te dando esse suporte. Porque você vai aprender. Você vai perguntar uma única vez isso. Como que eu faço num evento de trabalho? Você aprendeu uma vez para adotar o quê? Sempre que você tiver evento de trabalho. Ah, eu tenho a Páscoa para lidar. Vai aprender uma vez como lidar com a Páscoa de todos os anos. E por aí vai. Então, tem que entender que você vai precisar de um tempo maior para conhecer, para se aprimorar, para colocar em prática. Não é uma prática perfeita, num dia você vai fazer 20, no outro você vai fazer 70, no outro você vai fazer 100, no outro você vai fazer 10, no outro você não vai fazer. E na média das 8 semanas, o teu resultado vai ser espetacular. Já pensou você com menos 10 quilos, menos 12 quilos? O plano PD é para você perder até 20 quilos em 8 semanas. Ah, isso é coisa de marketing, não tem ninguém que perde 20 quilos. A quantidade de depoimento, eu não tenho só quem perde 20 quilos, tem mulher de 60 anos perdendo 28, 24. 18, 17. Gente, se você já entrou para perder 5, já valeu a pena. Você entrou para perder 3 e resolveu o teu calor noturno, o teu despertar, o teu intestino, o teu bem-estar, a tua pele, teu cabelo que está caindo, que está ralo, o teu suor noturno, já valeu a pena. Você não precisa nem vir para cá para perder uma quantidade de toneladas de quilo, não. Aqui, como a transformação nos sinais e sintomas ela é muito potente, tem muita aluna que vem para isso. Para resolver sintomas de climatério e menopausa e nem quer muito emagrecer. Tem uma barriguinha ali que está incomodando e pronto. E aí você vai entrar no plano PD e vai cuidar menos do porcionamento e mais da qualidade nova que você vai pôr no seu prato. Então você vai ser direcionada para uma compra no mesmo lugar que você está acostumado, gastando muitas vezes metade do que você gastaria nas suas compras, porque você vai fazer jejum alguns dias, que você vai ter refeições mais definidas, você vai saber a previsibilidade do porcionamento de cada coisa, então você vai poder fazer uma compra mais inteligente, poupando mais dinheiro. Fora a farmácia, você vai gastar muito menos dinheiro na farmácia. Um monte das alunas não usam mais laxante, não usam mais remédio para dormir, não usa mais remédio para controle de glicose, não usa mais remédio para colesterol, não usa mais remédio analgésico para dor. E tudo isso vai se resolvendo ao longo do programa. Então eu vou colocar o link aqui embaixo para você que não aproveitou essa oportunidade, aproveitar na condição especial que eu estou te dando aqui, como minha aluna do desafio. Eu quero te ver dentro do plano PD para cuidar de você por mais 8 semanas. Se dá essa oportunidade, tanto para a gente quanto para vocês.